A 50mm é um terror para todo fotógrafo iniciante, não é mesmo? Se você é iniciante, se você tem essa lente aqui, provavelmente você já passou algum aperto com essa lente. E não só a lente da Canon em específico, a 50-1.8, pode ser qualquer 50mm que existe no mercado para qualquer câmera APS-C que você comece na fotografia. Eu sei que iniciantes, né, a gente vê muitos vídeos assim, né, quando você está iniciando na fotografia, né, a maioria dos fotógrafos iniciantes já viram algum vídeo falando que a 50mm é a melhor lente para quem está iniciando. E eu não sei se é a melhor lente não, viu? Porque a lentezinha que já deu, né, um susto em muita gente, né, que a gente já passou perrengue com essa lente, né, e não é porque esse modelo em específico, é toda 50mm, é um problema da distância focal em específico aqui, combinada com sensor APS-C, que isso é um terror para quem está começando. Por quê? É uma lente boa, gente, não estou criticando aqui a lente em específico, eu já fiz o review dessa lente, mas eu vou trazer o review depois da nova, né, que é a 50mm 1.8 RF da Canon. Se você gosta de review, já se inscreve aqui no canal, né, para você acompanhar o review quando eu lançar aqui. Estou filmando com ela aqui na minha Canon RP, inclusive, viu? A Canon RF 50mm 1.8. É uma lentezinha muito boa, tem pequenas evoluções em relação a essa daqui, que é a EF, né? Mas usando ela junto com o adaptador, que eu tenho ele aqui, ó, eu tive... Eita, não tá saindo. Nossa Deus. Enfim, usando aqui junto com esse adaptador da Viltrox, eu tive uns pequenos probleminhas, eu vou trazer isso aí depois em outro vídeo. E então por isso que eu comprei a nova, né? Então, por essas vantagens que essa nova traz. Mas, enfim, a 50mm é um terror para quem está iniciando. Por quê? A 50mm é uma lente muito boa, inclusive é uma lente que, basicamente, é uma das mais versáteis para quem tem uma câmera full frame. Mas o problema de quem é iniciante é que não começa com full frame, a maioria, né? Não consegue começar com full frame, então começa com a câmera APS-C. Aí coloca uma lente dessa daqui, numa câmera APS-C, e acha que vai fotografar todo tipo de evento com isso aqui. Não vai dar, infelizmente. Por quê? Essa lente aqui, por mais que ela é boa, por mais que ela é uma lente barata, e por isso que é muito recomendada, e por mais que ela tenha um desfoque bem legal, uma qualidade muito boa, né? Principalmente se a gente fechar a abertura dela um pouquinho, né? Para 2.8 ou até F4, a gente consegue uma nitidez nível série L praticamente, né? Uma nitidez absurda. E uma lentezinha muito barata, né? Essa lente aqui está custando menos de R$1.000. A nova está custando aí, tem preços aí em algumas lojas abaixo de R$2.000, que é um valor assim mais barato se a gente compara com o que temos aí de restante no mercado, né? 85mm, 35, enfim, principalmente na Canon, né? Que eu estou falando tendo o ponto de vista da Canon, ponto de vista de fotógrafo usuário da Canon. E essa lente aqui, pessoal, por mais que ela tenha uma versatilidade bacana numa full frame, na APS-C ela é um terror. Porque o que acontece? Por mais que ela tenha qualidade, né? Eu já falei sobre isso, as vantagens dela, eu posso fazer um vídeo só elogiando essa lente aqui, só falando das vantagens, né? Que é barata, que tem um desfoque bacana, interessante, qualidade boa, enfim. Eu posso mostrar isso para vocês em outro vídeo. Já usei muito essa lente aqui, essa lente eu tenho ela há uns 6 anos, basicamente, 6 anos ou mais, né? Tem mais de 6 anos que eu tenho essa lente. Funciona até hoje, super bem, né? Não tem nenhum defeito, assim, nenhum problema que ela deu aí durante esse tempo. E essa lente, o que acontece, pessoal? É uma lente que é muito apertada, né? Ou seja, muito fechada em sensores APS-C, porque ela tem uma equivalência mais ou menos ali de 80mm, dependendo de qual sensor que a gente esteja falando, né? Se é Sony, se é Canon, por exemplo, vai dar uma pequena diferença ali, mas é uma distância mais ou menos de 80mm, né? Uma distância bem fechada, uma distância focal equivalente, né? Bem fechada, que você vai ter pouquíssima versatilidade, né? Você vai fotografar, por exemplo, né, que você vai pegar quando você é iniciante, casamento no cartório, aniversário infantil, enfim, até mesmo pequenos casamentos ali, você vai ter dificuldade, porque normalmente, quando você está iniciando, quando você pega esse tipo de serviço, é feito em locais pequenos, locais apertados, né, casamento em cartório mesmo. Normalmente, os cartórios são pequenos e apertados, né? Principalmente aqui da minha cidade. Eu já fotografei com essa lente aqui numa câmera de entrada. Mas enfim, é muito apertado e você não vai conseguir fazer tudo com essa lente. Ou seja, e tudo que você fizer com essa lente ainda vai ser bem apertadinho. Então não é a lente mais indicada. A distância focal mais legal que tem, né, para o APS-C, para fazer esse tipo de evento, na minha opinião, é uma 35mm. Só qual o problema da 35? Ela custa o dobro dessa daqui, o dobro ou mais dessa lente aqui. Então você vai ter ali dificuldade de comprar uma 35mm no começo, porque é uma lente cara,
né? E você comprar uma full frame e colocar essa aqui também é caro, né? Não sai barato. Então, qualquer uma dessas combinações fica mais caro do que comprar uma PSC, uma lente dessa. Mas qual é a solução sua quando você está iniciando na fotografia? Comprar uma lente junto com essa, mais aberta, né? Ou então usar a sua 1855, 1845, enfim, essas lentezinhas de kit, auxiliando essa daqui, né? Foi a minha solução na época. Inclusive na época eu não achava nada, nenhuma lente aberta. Tinha a 1750 da Sigma, que eu comprei depois, mas na época ela é uma lente cara, né? É uma lente que na época ela custava uns R$2.000, que hoje em dia, né? Hoje em dia uma lente dessa daí estaria custando 3, 4 mil. Enfim, então é um valor muito alto que, tipo assim, era quase um sonho conseguir comprar uma lente daquela. Então a 50mm acabava sendo a solução, e você não tinha nada mais aberto. A 35 era mais cara, a 24 mais cara, apesar que aqui não lançou 24 2.8 pancake, né? Inclusive já recomendei ela para iniciantes, né? Já teve uma pessoa que me pediu recomendação, mandei, falei que compensava ela comprar uma 50 e uma 24, né, para usar na PC, porque a 24 é aberta e a 50 é fechada. Por mais que a 24 na PC não seja tão aberta assim, mas já resolve, né? Então, a lente que vai resolver muitas situações é a 50mm, vai ter aquele desfoquezinho legal, tal, aquela coisa que a gente procura quando está iniciando. Então, pessoal, quem já tem Canon RF, né, como o E24 hoje em dia, talvez não faça tanto sentido, né, você comprar uma 24, comprar um adaptador, enfim, para usar no Canon RF. Aí tem 16mm, que é ainda mais interessante, porque a 16mm no APC tem uma equivalência ali mais ou menos no APC da Canon de 25mm, então você tem uma lente grande angular, né? Então uma lente bem interessante. Já fiz essa recomendação aqui no meu canal, no vídeo de equipamentos para iniciantes. Recomendei a 16mm nesse vídeo. Então a 16 é uma lente para acompanhar essa daqui, uma Canon RF, por exemplo, 50-1.8. Mas se você não tiver nenhuma dessas lentes, pelo amor de Deus, cuidado, porque você precisa da 1855, essa lente do kit, para te auxiliar, né, nessa situação de aperto. E aí você vai fotografar grupo de pessoas, é impossível fotografar com essa lente aqui, né? Dá para fotografar uma ou duas pessoas. Se o lugar for muito aberto, você vai ter que ficar muito distante das pessoas, né? Você vai ter que ficar bastante afastado, o que vai ser estranho para as pessoas que você vai estar fotografando. E também vai ter elementos na frente, coisas na frente que vai aparecer na sua cena. Cadeiras, enfim, um monte de coisas que pode aparecer. Então, usar uma lente dessa aqui para fotografar é apertado. E aí, por que muita gente recomenda? Como eu disse, é barata, né? E aí é interessante também que ela tem um desfoque legal, coisa que você não consegue no celular, não consegue com a lente barata, você não consegue com a lente 1855 da vida, né? Então essa aqui você consegue, então você tem um diferencial com uma lente dessa aqui, e é barato, né? E aí você agregando isso aí junto com outra lente grande angular também luminosa, né? Como a 16 2.8 que eu falei, ou 24 2.8, né? Alguma dessas distâncias focais, né? Se for mais aberta, melhor ainda, né? Tipo 1.8, 1.4, melhor ainda, mas aí costuma ser mais caro. Aí se você tem um tipo de equipamento desse para auxiliar, perfeito, vai funcionar muito bem. Mas você tem que entender que essa lente sozinha, ela é um terror, né? Então se você já passou algum aperto, pelo amor de Deus, já pensa numa lente para acompanhar você. Já pensa aí na marca de câmera que você usa, já pensa numa lente aí que vai fazer sentido para o seu trabalho. Porque essa aqui sozinho vai te deixar na mão muitas das vezes. Agora no full frame eu já gosto muito da distância focal dela no full frame, que eu acho que dá para fazer praticamente um casamento inteiro com essa lente aqui. Já fiz inclusive, só que também quando aperta, quando tem muita gente, aí eu tenho que usar uma lente mais aberta, né? Que eu tenho hoje em dia a 16mm aí, tanto no full frame quanto eu posso usar também na APS-C. E tem um campo de visão mais aberto para fazer essas fotos de muitas pessoas, né? De muita gente, grupos de pessoas. Então, é onde que essa daqui não dá mais, nem na full frame, né? Que tem um campo de visão maior. Porque o sensor é maior e a lente também foi projetada para full frame, então você não perde nada, né? Diferentemente do APS-C, que existe um fator de corte, né? Quando você coloca uma lente dessa daqui, que vai equivaler a uma 80mm aproximadamente. Então é isso, pessoal. Você é iniciante, fica atento, porque essa lente pode ser o terror seu. Então, já pensa numa lente aí para te acompanhar. Eu acredito que essas duas lentes, né, uma lente dessa daqui, que vai ser mais legalzinha para retratos, e uma lente grande angular, vai resolver a sua vida. Se você tem a possibilidade em outros maltes, né, que na Canon eu não consigo, mas em outras
montagem, né, de câmera Sony, talvez, que tem muita lente de terceiros. Aí você acha uma 35 barata, compra 33, 30, 35mm barata, 1.8 ou 1.4, compre, porque essa lente vai ser sua lente coringa, melhor ainda que a 50. Então essa é uma dica extra aí para vocês. E se você gostou desse conteúdo, se você quer ajudar o canal aqui a crescer, deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo também, se inscreve, deixe sua inscrição aqui também no canal para ajudar eu a produzir mais conteúdos como esse. Beleza, pessoal? Falou, fui!